pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os critérios de divisibilidade de um número natural. Na última aula, nós estávamos falando sobre divisor de um número natural. Ou seja, como eu sei se um número é divisor de um outro número? E o que nós fizemos? Fizemos a divisão. Nós fizemos o teste dividindo um número pelo outro. E aí, se desse uma divisão exata, significava que ele era divisor ou ele era divisível por um determinado número. Hoje nós vamos aprender como nós sabemos, descobrimos se um número é divisível por um outro, sem precisar fazer essa divisão. E aí nós vamos contar com os critérios de divisibilidade. Vamos lá? Lá na plataforma eu deixei esse arquivo para vocês, está disponível, vocês irão copiar no caderno ou pode também imprimir e colar no seu caderno, ok? Então vamos começar. Podemos determinar se um número natural é divisível por outro sem efetuar a divisão entre eles. E para isso, precisamos conhecer alguns critérios de divisibilidade. Vamos começar com a divisibilidade pelo número 2. Como que eu sei se um número é ou não divisível por 2? Esse é o mais simples. A única coisa que o número ele deve ser é par. Se ele for par, automaticamente ele é um número divisível por 2. Então, o critério do 2 é o mais fácil que nós temos para a gente fazer as atividades, tá bom? Então, se ele for par, beleza. E como que eu sei se ele é par? Se o final dele é 0, é 2, é 4, 6 ou 8. E aí eu coloquei esses 4 exemplos aqui para vocês. 108, ele é par. 1184, ele é par. 10.782, também é par. E o número 57.891 não é par, ele é ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Esse é bem tranquilinho, né? Agora, vamos para o critério de divisibilidade do número 3. Para você saber se um número é ou não divisível por 3, você deverá somar os algarismos deste número. Se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, então o número é divisível por 3. Tudo bem? Então, vamos fazer alguns exemplos. Número 135. Então, você vai somar os algarismos. 1 mais 3 mais 5 é 9. 9 é divisível por 3. Então, o número 135 é divisível por 3. Segundo exemplo, 1641. Para você não ter que testar, dividir 10.641, então tem um método mais fácil, que é somar os seus algarismos. Então, vamos lá? 1 mais 0 mais 6 mais 4 mais 1 dá 12. Então, é mais fácil você analisar o 12. 12 é divisível por 3? Sim, nós sabemos que 12 dividido por 3 é 4. Então, significa que o número 10.641 é divisível por 3. Vamos a mais um exemplo? O número 103. Então, vamos somar os algarismos. 1 mais 0 mais 3. Totalizam em 4. E o 4 não é divisível por 3. Então, significa que o número 103 não é divisível por 3. Tranquilo esse também, né, galera? Vamos para a divisibilidade do número 4. Como que eu sei se um número é divisível por 4? Tem dois jeitos. Primeiro, você verifica se ele terminou em 00. Se você viu que terminou em 00, de cara, divide por 4. Agora, se ele não terminou em 00, você vai analisar os seus dois últimos algarismos e verificar se esses dois últimos algarismos dá para dividir por 4. Então, vamos lá. Eu coloquei no primeiro exemplo o número 1.200. Terminou em 00. Então, é divisível por 4. Agora, o número 5.832. Não terminou em 00. Então, o que nós vamos fazer?
Vamos analisar os dois últimos algarismos. Quando você olha os dois últimos algarismos, ele forma o número 32. Aí você vai pensar, 32 dá para dividir por 4? Dá, porque 32 dividido por 4 é 8. Então, deu certinho. Então, o número 5.832 é divisível por 4. Outro exemplo, o número 1.335 é divisível por 4? Vamos olhar os dois últimos. Os dois últimos algarismos formam o número 35. 35 dá para dividir por 4? Não dá. Então, o número 1.335, ele não é divisível por 4. Tranquilo esse? Vamos para o próximo. Divisibilidade por 5. Ele também é super tranquilo. Basta você verificar se o número terminou em 5 ou em 0. Viu lá? Terminou em 0 ou terminou em 5? Ok, é divisível por 5. Tá bom? Então, vamos a alguns exemplos? O número 100, ele terminou em 0. Então, ele é divisível por 5. O número 935 terminou em 5. Então, é divisível por 5. O número 121 não terminou nem em 0 e nem em 5. Então, ele não é divisível por 5. Tranquilo esse também, né? Agora, vamos para a divisibilidade do número 6. Para a divisibilidade do número 6, nós vamos ter que usar dois critérios. O critério do número 2 e o critério do número 3. E qual que é o critério? E tem que ser esses dois critérios ao mesmo tempo, tá? Então, ele tem que funcionar para o 2 e para o 3, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o critério do 2? Ele tem que ser par. Então, significa que os números ímpares não serão divisíveis por 6. Então, já facilitou a nossa vida. Então, você vai analisar se ele for par. Se você viu que é um número ímpar, nem precisa checar o resto, porque não vai ser. Então, beleza. Foi lá, olhou, é par. Ok. Então, tem que ver se ele é divisível por 3. E como que nós fazemos isso? Somando os seus algarismos. Então, vamos a alguns exemplos. O número 510. Primeira verificação, ele é par? Ok, beleza. Vamos para o segundo critério. É divisível por 3? Vamos ver? Vamos somar os seus algarismos. 5 mais 1 com mais 0 é 6. 6 é divisível por 3? É. Então, significa que o número 510 é divisível por 6. Vamos a mais um, para ver se vocês compreenderam. O número 15.420 é par? É. Então, vamos para o segundo critério, para a segunda verificação. É ser divisível por 3. Então, vamos somar os seus algarismos. 1 mais 5 mais 4 mais 2 mais 0. Somam 12. 12 dá para dividir por 3? Com certeza. Então, o número 15.420 é divisível por 6. Terceiro exemplo, 2.331. Ele é ímpar. E se ele for ímpar, não é divisível por 6. Nem precisa testar o critério do 3, tá bom? Quarto exemplo, 1.324. É par? Sim. Então, vamos ver se o segundo critério, que é o do 3, vai funcionar. Vamos somar os seus algarismos? 1 mais 3 mais 2 mais 4. Deu 10. O 10 não é divisível por 3, galera. Então, esse número, 1.324, não é divisível por 6. Então, veja que nesse segundo exemplo, ele é par, mas ele não divide por 3. Então, não adianta funcionar um critério e o outro critério não funcionar. Tem que funcionar os dois critérios ao mesmo tempo. Não se esqueçam disso, tá bom? Porque às vezes você pode olhar, é par e já acredita que deu por 6. Não é isso. Tudo bem? Vamos para o próximo? O nosso próximo critério é a divisibilidade por 8.
Como que eu sei se ele divide por 8? Não precisa você ficar testando o número por completo. Nós vamos verificar o seguinte. Se os 3 últimos números é 0, ou seja, se ele termina em 0, 0, 0, viu lá que terminou em 3 zeros, de cara divide por 8. Se ele não terminou em 0, 0, 0, nós vamos verificar os 3 últimos algarismos. Se os 3 últimos algarismos der por 8, então esse número todo, por completo, vai ser por 8. Vamos lá? Exemplo, número 5.000 terminou em 3 zeros. Então, ele é divisível por 8, tá bom? Agora, eu coloquei no segundo exemplo um número que não termina em 0, que é o número 1112. Então, nós vamos verificar se os 3 últimos algarismos dá para dividir por 8. E esses 3 números algarismos é o 112. Quando você for olhar o final 112, ele é divisível por 8, tá bom? Como que você sabe? Aí você vai ter que testar essa divisão. Então, 112 dividido por 8 deu 14 certinho. Então, significa que esse número é divisível por 8, tá bom? Número 12.445 é divisível por 8? Vamos analisar os 3 últimos algarismos, né? 445. Será que dá para dividir por 8? Não dá, galera. E aí, se você fizer um rascunho, você vai verificar que não dá. Vamos testar? 445 e vamos dividir por 8. Não deu exato. Então, esse número, 12.445, não é divisível por 8. Tá bom? Vamos para o critério de divisibilidade do número 9. Como que eu sei se o número é ou não divisível por 9? Aí, nós vamos fazer o seguinte. Esse critério, ele é muito parecido com o do número 3. Nós vamos somar os algarismos também. Só que quando você somar os algarismos, o resultado da soma deve ser um número divisível por 9. Tá bom? Então, vamos aos exemplos. Número 1575. Será que dá por 9? Então, vamos somar. 1 mais 5 mais 7 mais 5. Quando eu somar, está dando 18. E aí é mais fácil você analisar o 18. 18 dá por 9? Dá. Então, significa que o número 1575 é divisível por 9. Vamos a um segundo exemplo? O número 612. Será que dá por 9? Vamos somar os algarismos. 6 mais 1 mais 2 deu 9. 9 dá por 9? Sim. Então, o número 612 é divisível por 9. Vamos a um outro exemplo. Número 13.691. Será que dá? Vamos somar os algarismos? 1 mais 3 mais 6 mais 9 mais 1. A soma está dando 20. 20 não é divisível por 9. Então, esse número, 13.691, não é divisível por 9. Tranquilinho? O critério do número 10, ele também é bem facinho. Ele é bem parecido com o do número 5, assim, fácil de memorizar. Para ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0, um único 0. Tá? Viu lá? Terminou em 0? Ele é divisível por 10. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Número 120, 690, 17.840. Terminou em 0? Dá por 10. Ok? Além de dar por 10, também dá por 5, tá bom? Então, a gente já aproveita aí o mesmo número e verifica duas divisibilidades ao mesmo tempo. Divisibilidade por 12. Será como que eu sei se o número dá por 12 sem ter que fazer a conta? Então, nós vamos verificar o seguinte. Se esse número ele é divisível por 3 e por 4. Então, veja que o critério do 12 é parecido com o do 6. Precisa de 2 critérios para verificação, tá? E tem que ser os dois ao mesmo
tempo. Então, tem que ser por 3 e por 4. Vamos aos exemplos? Número 180. Primeira verificação se é por 3. Como que eu sei se é por 3? Somando os seus algarismos. Então, vamos somar. 1 mais 8 mais 0 deu 9. 9 dá por 3? Sim. Então, a primeira verificação, ok. Segunda, ver se é divisível por 4. E qual que é a divisibilidade por 4? É você olhar os dois últimos algarismos. Se os dois últimos der por 4, significa que tá ok. Quais são os dois últimos algarismos no nosso exemplo aqui? É o 8 e o 0, ou seja, o número 80. 80 dá para dividir para 4 pessoas? Sim. Então, deu ok para os dois critérios. Então, 180 dá para dividir por 12. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo? O número 3.855. Será que dá? Então, vamos ver? Primeira verificação, critério do 3. Vamos somar os seus algarismos? 3 mais 8 mais 5 mais 5. Dá 21. 21 dá para dividir por 3? Sim. Então, a primeira verificação, ok. Posso parar por aí? Não. Tem que olhar o próximo, que é a divisibilidade por 4. Aí vamos olhar os dois últimos, né? Que é a divisibilidade do 4, que é o número 55. 55 dá para dividir por 4? Não dá, tá bom? Se você testar, ó, 55 dividido por 4, não dá exato e tem que dar uma divisão exata. Então, olha só, funcionou para o critério do 3, mas não funcionou para o 4. Então, esse número não é divisível por 12, tá bom? Então, quando tiver duas coisas para verificar, verifique. Não pare só na primeira. Tranquilinho? E agora nós vamos para a divisibilidade do 15. Como que eu sei? Nós vamos precisar também de duas verificações, que é a verificação de divisibilidade por 3 e a divisibilidade por 5 ao mesmo tempo. Tá bom? Vamos aos exemplos. Número 660. Primeira verificação, dá por 3? Vamos ver. Vamos somar os seus algarismos? 6 mais 6 deu 12. 12 é divisível por 3? Com certeza. Então, primeira verificação, ok. Segunda verificação, é divisibilidade por 5. E qual que é o critério do 5? Já falamos hoje. Ele tem que terminar em 5 ou em 0. Esse número terminou em 5 ou em 0? Sim, terminou em 0. Então, ele é divisível por 5. Deu ok para os dois. Então, 660 divide por 15. Vamos a mais um exemplo? Número 1242. Primeiro, vamos olhar o critério do 3, depois o critério do 5. Por 3 é somar os algarismos. Então, vamos lá? 1 mais 2 mais 4 mais 2. Deu 9. 9 dá por 3? Sim, então ok. E a segunda verificação? É divisibilidade por 5. E a divisibilidade por 5 é terminar em 0 ou em 5. E ele não terminou em 0 ou em 5, ele terminou em 2. Então, para a verificação do 5, ó, não deu certo. Então, esse número, 1242, não é divisível por 15. Uma dica: se a divisibilidade por 15, ou o critério do 15, envolve o critério do 5, é melhor você começar pelo 5. Porque o 5 é mais fácil da gente bater o olho. Do 5 você bate o olho, você sabe se é ou não. Por quê? Você olha só o final do número. Então, por exemplo, para esse segundo exemplo, nem precisaríamos começar com o critério do 3. Se você olhou, não terminou em 0 ou em 5, a gente nem ia precisar fazer a verificação do 3. Aqui eu fiz para a gente testar e ver que funcionou para um e não funcionou para o outro. O objetivo era esse, de demonstrar.
Mas no seu dia a dia, no seu exercício diário, bateu o olho, viu que não terminou em 0 ou não terminou em 5, de cara não vai dar por 15. Nem precisa olhar o critério do 3. Tudo bem? Pessoal, lá no livro de vocês, na página 414, tem o critério de divisibilidade do 7. A gente não é muito de utilizar ele não, mas se você tiver curiosidade, você pode fazer uma leitura da página 414 para o critério de divisibilidade do número 7. Tudo bem? Então, galerinha, por hoje é só. Não se esqueçam, sexta-feira nós temos uma aula online que nós vamos fazer, tirar as dúvidas e fazer a correção dos exercícios. Lembre-se que na sexta-feira tem exercício para a gente corrigir. Então, você vai fazer esse registro no seu caderno e aí, lá na plataforma, lá no nosso cronograma, tem a atividade que é para você fazer desta matéria, tá bom? A atividade que vocês deverão fazer é essa aqui, ó. Página 415 e 416, 5 ao 9, e depois a página 416 e 17, que é sobre o aplicando conhecimento do 1 ao 6. Então, eu preciso que você faça essa atividade para sexta-feira. Então, após você fazer o registro, assistir essa explicação, você vai tentar fazer a atividade. Se você ficou com dúvida, aí você vai fazer um asterisco, você vai anotar a sua dúvida, que aí na sexta-feira eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Então, não se esqueça, sexta-feira a nossa aula online é 10h50, tá bom? 10h50. Então, é isso. Fiquem com Deus. Um beijo para todos vocês e até sexta no nosso encontro na aula online. Tchau, tchau!